Amigos que estão assistindo essa gravação pelo YouTube. Esse é o segundo episódio do Na Prática Talks, onde eu trago alguém da minha rede, alguma pessoa que trabalha na área de tecnologia, na área de produto e na área de design, para discutir problemas reais da vida real. E hoje eu trouxe o Henrique, um amigão de longa data. Atualmente, ele trabalha como desenvolvedor especialista no Grupo Boticário. E a pauta principal do encontro de hoje é o que todo PM tem que saber sobre tech. Esse foi um assunto, inclusive, que durante os meus primeiros anos na área de produto, eu tive muita dificuldade para pegar e até mesmo assimilar as informações, até porque, dependendo da informação, o nível de abstração é um pouco alto. Então, no episódio de hoje é sobre isso que nós viemos falar e conversar e, enfim, trocar figurinhas. E Bom, como convidados, essa vai ser uma prática que vai ser bem recorrente Na Prática Talks. Eu vou sempre buscar trazer os alunos do treinamento produto na prática para integrar mais eles na realidade do mercado, com pessoas do mercado, para ter discussões sobre assuntos que aquele mercado passa, vive, enfim. E esses alunos também para trazerem as suas dúvidas. E o Henrique, antes da gente começar a entrar na pauta, você se apresentou agora em off, mas se apresenta aí para o pessoal que está no YouTube. Eu tenho certeza que eles vão adorar conhecer aí seu currículo, seu repertório. Fala aí para a gente quem é você, como é que estão os seus desafios hoje, do que você gosta também é muito importante. Além do aspecto profissional, eu gosto sempre de buscar o aspecto pessoal, de quem é a pessoa que a gente está conversando, que as pessoas estão ouvindo. Fica à vontade aí, mano. Valeu, Brunão. Um fun fact aí, que eu e o Bruno a gente se conhece desde o nosso primeiro emprego CLT, pelo menos o meu. Então, vamos lá. Meu nome é Henrique La Montanha, o pessoal me chama de Montanha por causa do meu nome. Eu estou aí no mercado de tecnologia já há uns 10, 11 anos, comecei lá em 2012 como freelancer, peguei alguns termos mais simples, né? Fui automatizando dores, algumas demandas, e aí fui evoluindo para termos mais complexos, fazendo projetos inteiros, fazendo APIs, autorizadores, e aí há uns 5, 6 anos já estou no mercado formal, e passei aí por diversas cadeiras, também diversas empresas, trabalhei para consultorias, onde eu mudei muito de projeto, e aí eu fiquei indo muito no mercado de finanças. Então, eu trabalhei para alguns bancos, como Itaú, Rede, também depois eu fui para PicPay, e agora eu estou no mercado da indústria, né, que é a primeira vez que eu estou saindo do mercado financeiro, estou no Grupo Boticário, como você disse, e lá eu estou como desenvolvedor especialista. Agora, sobre o Henrique Pessoa, né, cara, eu gosto de alguns hobbies, acho que meu hobby é ter hobbies. Então, eu gosto muito de tocar violão, desenhar, algumas coisas que tiram um pouco a minha cabeça disso e me jogam para outros mundos. Assistir anime também gosto bastante. Já fiz 3 anos de curso de japonês, então eu gosto de me aprofundar nesses meus outros hobbies. Boa, boa. Esse fun fact a gente não falou em off. Eu e o Henrique, a gente se conhece desde o nosso primeiro trabalho CLT. Nostálgico. Mas, cara, Demais. consultando aqui a minha colinha, eu tenho alguns tópicos iniciais. Ontem, inclusive, estou no grupo de produto hoje, de pessoas do mercado e tal. E aí uma pessoa falou o seguinte, é, um curso XYZ, ele te ensina a você analisar os dados do banco de dados. Aí eu olhei aqui e falei, cara, será que esse cara tem acesso ao banco de produção da empresa dele? Aí eu perguntei, você tem acesso ao banco de produção da sua empresa? Ele falou, eu tenho. Eu falei, caraca, os caras deram acesso assim ao banco de produção. E, e aí eu fiquei refletindo nisso, né? Porque com todos os desenvolvedores que eu já conversei, pelo menos, isso tende a ser uma falha de segurança, né? Quando o acesso ao banco de dados, me corrija se eu estiver falando besteira, ele está Tá certo. na mão de alguém que não vai mexer naquele banco, que não vai fazer operações complexas naquele banco. E aí, eu queria saber de ti, cara, isso é uma falha de segurança? É uma boa prática fazer isso? Como é que Não é é no uma seu boa dia a dia isso? prática. Se você. É uma falha de segurança. Quando a gente fala de segurança, a gente sempre pensa no princípio do menor privilégio, né? Então, aquela pessoa, ela tem que ter o acesso que ela realmente vai usar e que é de escopo dela. Ela, esse acesso ao banco
pode até ser útil para esse PM que você conhece que usa, porque ele tem ali, ele já tem uma certa familiaridade com a ferramenta, consegue extrair algumas bases de dados, mas ele não de fato deveria ter esse acesso. Se ele precisa desse relatório por algum motivo, ele deveria transformar isso em demanda e encaminhar para os devs fazerem, né? Fazer um roadmap para isso, seja em uma tela, seja em um arquivo Excel que já gera um relatório sistêmico, mas ele não deveria ter acesso ao banco, tá? Isso, na verdade, é bem restrito até dentro dos próprios devs. Às vezes, nem todo mundo do time de desenvolvimento tem acesso ao banco de produção. Por exemplo, eu tenho, mas eu sou a referência técnica de um monte de gente. Então, essas pessoas abaixo não têm acesso ao banco de produção. Elas têm ali desenvolvimento e malha homologação. Porque, cara, isso pode ter vazamento de dado sensível. Ele pode usar as credenciais para tentar invadir a máquina, escalar privilégio. Então, tipo, ele pode entrar como usuário comum do sistema e escalando de forma até que ele vire o administrador da máquina e cause danos irreversíveis, assim, financeiros à instituição, ou vazar informação que também é irreversível. Uma vez que você vaza informação que não era para estar no mercado ainda, não volta. Então, você perde uma competitividade também. Então, cara, tem N formas que você pode caracterizar isso como falha de segurança. Não é recomendado você dar acesso ao banco, a não ser para o alto escalão de tech, tipo, pessoas que mexem com DevOps e tech leaders de squads. Fora isso, mas ninguém deveria ter acesso ao banco. E hoje nas empresas tem uma prática muito comum que é tipo, eu vou dar acesso ao banco pro squad leader, pro TM, né, Team Manager, seja o nome que tem nas empresas, mas o líder da squad, né? E geralmente ele não é uma pessoa desenvolvedora. Geralmente ele é uma pessoa de gestão, né, que é como deve ser. E ele tem um acesso ao banco, só que ele realmente não usa. Então isso também fere bastante esse princípio do menor privilégio. E é uma quebra de segurança bem grave. Uhum. Uma coisa que eu venho notando e que eu não tinha tanta consciência assim quando eu estava no início do início, é que eu via muitas pessoas falarem o seguinte, pô, um PM tem que saber SQL e tudo mais e coisa e tal. E aí eu sempre trouxe isso para mim como uma verdade, né? Pô, eu vou estudar SQL, eu fiz uns 2 cursos de Fez o curso, SQL. eu vi. Então, eu fiz uns 2 cursos de SQL. E aí, cara, tava afiadaço, fazendo vários exercícios mesmo, pegando banco de dados fake na internet e fazendo mesmo e tal. E aí eu comecei. E eu comecei na área de produto. E aí eu vi que os caras utilizavam um Metabase da vida, utilizavam Boa. Mixpanel da vida. E aí eu falei, cara. E aí tipo, eu tive aquele choque, né? A gente não vai usar SQL? E aí eu fiquei refletindo na real importância de aprender SQL, se não só para você saber conversar um pouco melhor com os devs. Cara, E aí eu quero saber o seguinte. Ah, falei, hum. falei. Não, pode terminar a pergunta. E aí eu quero saber o seguinte: o quão importante nesse sentido ainda é para o PM, para a pessoa de negócio, no caso, saber sobre SQL, pelo menos aí no seu dia a dia. Cara, eu acho que essa é uma opinião que vai variar muito de pessoa para pessoa, tá? Então eu vou colocar o meu posicionamento assim. Eu acho muito importante para ele entender como os dados eles são estruturados assim, macro. E hoje a gente tem muitas soluções que elas são desenvolvidas não só com SQL, mas como NoSQL, né? Então hoje em dia, para explicar para o pessoal que está assistindo, o SQL, que a gente chama de relacional, é uma tabela. Então, ela tem linhas e tem colunas. Perfeito. Ele é um banco de dados orientado a relacionamentos. A gente relaciona coisas, relaciona dados. Então, o pedido tela, ele pode estar relacionado com a sua entrega. Então, a gente cria um relacionamento. Então, se você tem um negócio com muitos relacionamentos entre as partes, talvez um banco relacional seja muito indicado para você. Mas a gente também tem bancos NoSQL, que a gente chama de não relacional, né? Não porque a gente não possa relacionar dados, mas geralmente eles não foram feitos para isso, eles foram feitos para dados menos estruturados, que a gente não consegue colocar geralmente em linhas e colunas sempre. Por exemplo, talvez nesse mundo aí você já escutou falar de MongoDB. Mas o Uhum, que é o MongoDB? Mano, é um banco de dados que é orientado a documento. Então vamos colocar aqui um caso de negócio. Você tem uma clínica, mas cada pedido médico ele tem um campo diferente ali. E ele pode ser, inclusive, um PDF. Então, você não tem como mapear previamente os campos. Ele vem, sei lá, do laboratório X, do laboratório Y, e cada um tem o seu contrato, o seu modelo de documento. Como que você salva isso numa tabela?
de linhas e colunas que são fixas. Você não consegue. Então você tem que ter uma estrutura menos planejada, que você consegue ter uma flexibilidade maior. E aí entra os NoSQL. Aí isso da SQL não vai te ajudar nisso, dependendo de onde você trabalhar, qual que for o seu negócio, ou se você tiver os dois tipos de banco. Mas vai ajudar a entender como que a busca funciona por trás. Agora, voltando um pouco nas plataformas que você comentou, cara, o Metabase é excelente. O Metabase tem como você censurar dado sensível, tem como você disponibilizar colunas específicas, tem como você transformar em colunas bancos não relacionais, assim, deixar mais amigável para o usuário mexer. E aí sim é o jeito certo de você disponibilizar para um PM, né? Uma plataforma mais alto nível, que você tem como fazer filtro, selecionar uma tabela, algum dado muito específico que você quer disponibilizar e você sabe que aquilo não vai impactar nenhuma quebra de segurança, não tem como o cara ter acesso à máquina daquele lugar. Aí é um caminho, cara, corretíssimo. O problema dessas ferramentas é que elas geram um custo muito grande para a empresa. Então, geralmente, você não vai ver isso em uma empresa menor. Às vezes, até em empresa grande, o pessoal já pensa em como reduzir custo nessas ferramentas. Mas traz uma flexibilidade para o PM gigantesca. Então, você que fez curso de SQL, imagina que você tem lá um data lake, coisa do tipo, que você pode fazer uma consulta ali e extrair um dado para fazer, sei lá, é um discovery que você está trabalhando. Pô, para você já vai adiantar muito a vida, porque você não vai ter que parar um dev, às vezes, dependendo do seu contexto, criar uma demanda, criar uma task, encaixar na sprint, para depois ele te trazer esse dado. Cara, se você for seguir isso, você ia demorar ali 1, 2 semanas para trazer esse dado, para você conseguir avançar na sua pesquisa, pensando que ele é obrigatório. Agora, voltando no caso lá do seu amigo, a empresa que ele trabalha é uma empresa pequena? Cara, eu não sei, eu acho que é uma consultoria. Ele trabalha em uma consultoria, Dependendo algo da nesse sentido. consultoria, talvez seja pequena. Assim, tem algumas grandes consultorias aí no mercado, tipo Accenture, BRQ, entre outras, que tem uma certa condição de poder pagar por essas ferramentas, né? E poder disponibilizar com mais facilidade. Mas essas pequenas, imagina ele ficar travado por causa disso, entende? Então tem uns dois lados aí da moeda. É uma quebra de segurança? Mas as empresas inicialmente elas não estão preocupadas com segurança. Só a falha mas é o jeito que elas têm de crescer, né? E não conseguir se enfiar em mais dívidas do que elas já têm, né? Faz sentido. Faz Mas sentido. respondendo objetivamente a sua pergunta, cara, eu acho muito importante o PM aprender SQL, não profundamente. O básico ali para ele entender como fazer uma consulta e, como você disse mesmo, lidar melhor com essas ferramentas. E o Metabase, ele faz um espelhamento do banco de produção, né? Então você já não se expõe ao risco de deletar alguma tabela, por exemplo, alguma coluna. E Sim, aí esse espelhamento com atualização definida ali, você consegue se virar bastante com a o recência legal dos é que dados. esse espelhamento é muito controlado. Por isso que ele é uma plataforma excelente. Aí, inclusive, né, ele é um snapshot, né? Ele é tipo uma foto do banco. Então você não está Uhum. acessando diretamente. É tanto que às vezes, quando você atualiza algumas coisas no Metabase, você tem que ressincronizar o banco, né? Para ele pegar outra foto. Agora eu estou diferente. Mostre o meu novo estado para os usuários. Então é muito, muito, muito legal. Às vezes você pode mostrar uma coluna, por exemplo, eu tenho uma coluna CPF, que pela nossa LGPD é um dado sensível. Eu quero mostrar que tem a coluna CPF, mas eu não quero mostrar o conteúdo, o valor dessa coluna. Você pode censurar só o valor. Cara, é genial o Metabase. Gera um custo, mas dependendo do tamanho da sua organização, vale muito a pena, assim. Uhum, uhum. Eu gostava muito de usar ele. Hoje, no meu contexto, a gente usa o Mixpanel. É um pouco diferente do Metabase, o foco dele é outro, você não consegue acessar o espelhamento do banco, pelo menos não no plano atual que eu uso. Mas é uma ferramenta boa analítica também, curto bastante. O Boticário é É, muito bom também. Ele é bom para você usar para você poder taguear alguns comportamentos. Então, por exemplo, você pode integrar com o Google Analytics e falar quantas vezes clicaram nesse botão. Eles estão acessando meu fluxo? Por onde eles estão acessando? E com isso você vai tomando algumas decisões.